Atividade de língua portuguesa no livro didático, 13ª semana, página 10. Navegar na leitura, o poema A Fada das Crianças. Do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa, a fada das crianças vem luzindo, papoulas a coroam e cobrindo seu corpo todo a tornam misteriosa. A criança que dorme chega leve e, pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia e sonhos lindos como ninguém teve a sentir a criança principia. E há figuras pequenas e engraçadas que brincam e dão saltos e passadas, mas vem o dia e leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Aqui embaixo tem o significado, de algumas palavras menos usuais. E vamos lá. O poema conta uma visita feita a uma criança. Quem visitou a criança? A fada das crianças. O que a criança estava fazendo quando foi visitada? Dormindo, A criança estava dormindo. 2. Releia a primeira estrofe do poema. Vamos lembrar o que é estrofe. Estrofe, cada bloquinho, de verso é uma estrofe e cada linha é um verso. Do seu longínquo reino cor-de-rosa, voando pela noite silenciosa, a fada das crianças vem luzindo, papoulas a coroam e cobrindo seu corpo todo a tornam misteriosa. Como a fada das crianças se veste e se movimenta? A fada tem uma coroa de flores, papoulas, que são flores, e seu corpo é coberto por elas. Ela se movimenta voando. Releia estes versos do poema. Mas vem o dia, e leve e graciosa, pé ante pé, volta a melhor das fadas ao seu longínquo reino cor-de-rosa. Copie a palavra que informa que a fada vai embora para o seu mundo, para o lugar de onde veio. Palavra volta, B. Copie a expressão que revela o momento em que o encantamento que aconteceu à noite vai terminar. Mas vem o dia. Copie a palavra que informa que o reino cor-de-rosa é distante do mundo em que a criança vive. Longínquo. Por isso que é importante ler aqui, o significado das palavras, tá? Que aí você aumenta o seu vocabulário e consegue responder as perguntas. Até agora, tranquilo, gente? Foi só uma interpretação. Página 12. Continua aqui, O que a palavra cor-de-rosa geralmente indica? O que você entende quando o poema diz que a fada é de um longínquo reino cor-de-rosa? Bom, indica algo bom e feliz, A fada veio de um reino que é distante e também bom e feliz. O poema apresenta elementos relacionados a alguns dos 5 sentidos, que são visão, audição, tato, olfato e paladar. Releia os versos a seguir e depois responda as questões. E pondo-lhe na fronte a mão de neve, os seus cabelos de ouro acaricia. Letra A. As expressões destacadas fazem referência a 2 cores. Que cores são essas? De neve corresponde ao branco e de ouro ao dourado, amarelo ou louro, Loiro, cor do cabelo. B. Copie dos versos 2 ações que revelam gestos, movimentos com a mão. Pondo-lhe na fronte a mão. E também acaricia. A gente entende que foi com a mão, Quais são os sentidos que aparecem representados nos versos? A visão, que permite identificar as cores. O tato,
representa pelo ato de a fada colocar a mão na fronte da criança e acariciar os seus cabelos. 6. Marque com um X a alternativa que corresponde a um verso do poema que se relaciona ao sentido da audição. Voando pela noite silenciosa. Silêncio tem a ver com audição. 7. No poema, há palavras que indicam qualidade e características dos substantivos, isto é, dos seres e objetos. Observe as palavras que indicam as qualidades e características do substantivo fada: misteriosa, leve, graciosa. Agora, sua tarefa será descobrir no poema palavras ou expressões que indicam qualidades ou características dos substantivos listados a seguir. O reino, o que a gente pode dizer que ele era? Quais características que tinha o reino? E a noite, ela era o quê? Barulhenta? Silenciosa? Os sonhos. E as figuras? Grandes? Tristes? Esse você tenta fazer aí. 8. O poema Fado das Crianças apresenta elementos que costumam aparecer em qual dos gêneros textuais a seguir? Na piada, na receita, cartão postal? Nada disso, né? Nos contos de encantamento. Página 14. Substantivos, aquela classe de palavras que dá nome às coisas. Releia o poema Fado das Crianças, depois complete o texto. O ser mágico que chega à noite é uma fada. Ela mora em um reino cor-de-rosa e visita uma criança que dorme. Tudo substantivo, fada, reino e criança. São nomes de alguma coisa, certo? Aqui ele explica o que são substantivos, eu acabei de falar. Aqui você vai ler a tirinha. E qual é o nome do objeto que Calvin estava procurando? Casaco. Calvin procurou pelo objeto embaixo da cama, em cima da cadeira. Escreva o nome de outros locais onde ele também procurou. Ele procurou na escada, no corredor, cozinha, armário. Tudo nome de coisas, tudo substantivo. C. Como são classificados o nome do objeto que Calvin procurava e do móvel onde ele o encontrou? Substantivos, não é isso? Nome de coisas. No último quadrinho, que substantivo poderia substituir a palavra armário? A gente chama armário também de quê, gente? Guarda-roupa, roupeiro. O lugar é adequado para guardar o que Calvin estava procurando? Sim, né? Porque é lá que a gente guarda as roupas, né? F. Calvin acaba encontrando o casaco no lugar onde ele realmente deveria estar. Em sua opinião, por que ele ficou tão bravo com essa situação? Aqui está dizendo para conversar com os colegas. Infelizmente, nós não estamos no presencial, não vai dar para conversar com os colegas. Então, você vai dar a sua resposta aí. Bom, Calvin provavelmente sabe que o lugar apropriado para guardar o casaco é o armário, mas fica bravo porque não espera ou não gosta que alguém arrume o quarto dele. G. O que provoca humor na tira? Na tirinha, né, que você leu. O fato de Calvin não procurar o casaco no lugar mais óbvio, que era o armário. Questão 3. Calvin chama o armário de idiota. Leia o significado dessa palavra e depois discuta as questões a seguir. Você vai ter que discutir com você mesmo, né? Infelizmente. Vamos lá. Idiota significa pessoas sem inteligência, tola. Como todos somos inteligentes, então ninguém pode sair por aí chamando ninguém de idiota, né, gente? Fica a dica. Letra A. É adequado atribuir esse tipo de qualidade a um armário? Por quê? Não, né? Porque essa palavra é usada para se referir a pessoas.
mas que a gente não deve usar, hein, gente, por favor. A intenção de Calvin, ao chamar o armário dessa maneira, foi atacar a pessoa que guardou o casaco. Uma pessoa que guarda um casaco no armário, guarda-roupa, é uma pessoa tola? Não, pelo contrário, a pessoa que guardou o casaco no armário teve uma atitude muito inteligente. Em sua opinião, a atitude de Calvin está correta? E aí, é a sua oportunidade de colocar a sua opinião, certo? Essa foi português. Agora vamos para matemática. Vamos para a página. Matemática, vamos começar pela página 10. Aqui você vai fazer uma leiturinha básica, né? Valor posicional do algarismo 7 nos números, vai dizer. Você já tá cansadinho de fazer isso aí, né? Muito fácil, ali em cima também. Então, vamos para a página 12. Sistema de numeração indo-arábico, né? Que é o sistema de base 10, sistema decimal que a gente já conhece. Primeira questão é que você vai... os símbolos do sistema de numeração indo-arábico, que chamamos de algarismos ou dígitos, são... Você vai completar aqui a sequência, né? Com 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. O zerinho já começou aqui, então você vai completar com os outros. Na B, veja abaixo, representados com material dourado, alguns agrupamentos de 10 em 10, que fazemos no sistema de numeração indo-arábico. Uma unidade, uma dezena, você completa aqui que é 10 unidades, uma centena, 10 dezenas, um milhar, 10 centenas, né? Uma centena, 10 dezenas, uma milhar, 10 centenas. Questão 2. Qual é o maior número de um algarismo? Só pode ser o 9, né? Qual o menor número de 2 algarismos? O menor número de 2 algarismos é o 10. Se fosse o maior, qual seria? Desafio para vocês. C. Que número de 2 algarismos podemos formar com os algarismos 1 e 8? Pode ser o 11, né? 2 vezes 1, o 18, o 81 e o 88. Qual o maior número de 3 algarismos? Ó? O desafio foi de 2 algarismos. E aqui o de 3, ó, 999. Qual o menor número de 4 algarismos? É o 1000. 3. Responda as questões fazendo o cálculo mentalmente, ó. Você pensar aí quando você tiver que dar um troco. Letra A. Quantas moedas de R$1 formam 10 reais? 10 moedas, né? Aqui tem 200 reais. 200 reais podem ser trocadas por quantas cédulas de 10 reais? 20 cédulas. 100 reais eu troco por 10 cédulas de 10 reais e o outro 100 por mais 10. Então, terei 20 cédulas de 10 reais. Letra C, ó. Uma nota de 100, uma de 10, outra de 10. 120 reais. Podem ser trocadas por quantas moedas de R$1? Por 120 moedas. Quantas cédulas de 100 reais formam 1000 reais? 10 cédulas de 100 reais. Lúcia vende chaveiros. Se ela fizer pacotes com uma centena de chaveiros, lembrando que uma centena são 100 chaveiros. Quantos pacotes ela fará com os chaveiros mostrados ao lado? São quantos? 1000. 1000 chaveiros ela tem. Se ela fizer pacotinhos de 100, então quantos pacotes ela vai fazer? 10, né? 10 pacotes. Porque se você somar 10 vezes 100, vai dar exatamente 1000.
B. E se os pacotes que Lúcia fizer tiverem uma dezena de chaveiros, quantos pacotes ela terá? Se ela for fazendo de 10 em 10 para chegar a 1000, serão 100 pacotes. Dá para fazer a continha dividindo, mas aqui a proposta é você fazer mentalmente, pensando. 14 também é essa semana. Deixa eu ver. Valor posicional, já fizemos várias atividades de valor posicional. Ó, muito parecida com essa, inclusive. É só você observar a unidade, dezena, centena, unidade, milhar, né? 8 unidades, 2 dezenas ou 20 unidades. No caso aqui, 3 vai ser 3 centenas ou 300 unidades. 4 unidades de milhar ou 4.000 unidades. E aqui, decompondo o número, 4.328, vai ficar 4.000 mais 300, mais 20, mais 8. Como lemos? 4.328. Aqui vai ser a mesma coisa. Letra C. Os algarismos do número que Clara escreveu têm o mesmo valor no número de André? Olha aqui os que Clara escreveu e o que André escreveu. Não, né? Ó, no de André tem o número 4? Tem, e no de Clara também tem o 4. O de André tem o 3, Clara também tem o 3. O de André tem o 2, Clara também tem o 2. E no de André tem o 8 e Clara também tem o 8. Entretanto, eles estão em locais diferentes, ó. Olha a casa da unidade do André. Vale quanto? 8. Olha a casa da unidade dela. Vale 4. Tá bom? E na unidade de milhar, 4.000, no caso dele, e no dela, 8.000. Então, a resposta é não, porque a posição que os números ocupam são diferentes. Questão 2, vamos decompor esses números. Já tem um exemplo aqui facinho, não vou nem fazer, porque eu sei que vocês já fizeram e fizeram corretamente, né? Porque é muito simples, ó. 2.000 mais 400 mais 80 mais 9, por aí vai. Esse aqui é igual de lá, só que você vai fazer a soma, ó. 3 dezenas ou 30 unidades, 3 centenas ou 300 unidades, 3 unidades de milhar ou 3.000. Vai somar aqui tudo. O segredo é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e milhar embaixo de milhar, que aí você não vai errar. Essa aqui é do ábaco. Escreva um número representado em cada ábaco, depois escreva por extenso o valor do algarismo 4 em cada número, tá? Então, você vai contar, se aqui tem 4 pecinhas, então a unidade é 4. 6 pecinhas, então a unidade é 6, a dezena é 6. 3 pecinhas, a centena é 3 e 5 pecinhas, a unidade milhar vai ser 5. Aí, ele quer saber quanto que vale o número 4 em cada um. Nesse caso aqui, que tá na unidade, o 4 vale 4. Nesse caso aqui, depois que você preencher aqui tudo, você vai descobrir que o 4, ó, ele é centena, então ele vale 400. E aqui o 4 tá na unidade milhar, então ele vale 4.000. Ó o desafio. Vinícius prendeu sua bicicleta com um cadeado que tem uma senha de 4 algarismos. Ele lembra que o algarismo das centenas, vamos lá então, hein? Unidade, dezena, centena, são 4 algarismos, então tem uma unidade milhar aqui. Ele lembra que o algarismo da centena é o 4, então aqui é o 4. Os outros 3 são o 2, o 5 e o 8, que ele não sabe onde tá. Então, o único que ele tem certeza é o da centena. Então, você vai fazer as possibilidades. Primeiro, vamos colocar o 2 aqui, o 4 aqui, o 5 aqui, o 8 aqui. Depois, vai continuar o 4 aqui, que ele não muda de lugar. Vamos botar o 5 aqui, o 2 vem pra cá e o 8 vem pra cá. Aí, você vai fazer todas as possibilidades, mantendo sempre o 4 na centena. Aí, você vai achar 2.458, 2.485,
5.428, 5.482, 8.425 e 8.452. Os probleminhas. Observe o dinheiro de Daniel, depois responda. Vamos contar logo? Ó, 100, 200, 300, 400, 500, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 83. 583. Ah, já é pergunta. Quantos reais ele tem? 583 reais. Como se lê? 583 reais. Faça a decomposição do número que representa essa quantia, considerando a quantidade de cédulas. 583 é igual a 5 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 3 vezes 1. Ah, tá. Você tem que considerar a quantidade de cédulas, tá? Então, por exemplo, 5 vezes 100, ó, são 5 cédulas de 100. 5 vezes as de 100. Quantas vezes a de 10? 8. Quantas vezes moedinha de R$1? 3 vezes. 2. Observe os números nos quadros abaixo e classifique cada frase com verdadeiro ou falso. O valor do algarismo 7 no quadro A é 70? Unidade, dezena, centena. Não. É 700. Então, falso. O número do quadro D é o maior de todos. Deixa eu ver. 1.700, 800, 7.000, 8.000. Sim, verdade. Ao decompor o número do quadro C, obtemos 7 vezes 100, não, já está errado, que seria 7 vezes 1.000. 7.000, então é falso. O valor do algarismo 8 no quadro B é 8 centenas, tá certo, verdade. Então, ficou FV, FV. Observe o número da placa ao lado e responda a questão, ó. O número é 458. Se escrevermos o número 2 à esquerda do 4, ou seja, aqui, o número aumentará em quantas unidades? 2.000, né? 2.000 unidades. Natália jogou 3 dados e, ordenando os valores obtidos, formou o maior número possível de 3 algarismos. Na sua vez, Karina fez a mesma coisa. Depois, elas compararam os números. Quem formou o maior número? Aqui você já tá sabendo, ó. Ela jogou 521. E ela, 543. Então, Karina, pois 543 é maior que 521. 5. Componha cada número escrevendo com algarismos e por extenso. Aí, esse aqui é o contrário da decomposição, né, gente? Muito fácil. 2 vezes 1.000, 2.000. 7 vezes 100, 700. Vezes 100, 700. 3 vezes 1, 3. 2.703. Aí, vai escrever por extenso. 2.700. Ah, mas aqui é pequenininho para escrever. Se passar um pouco aqui da frente, não tem problema. Também o livro de vocês é maior que o meu. O meu é tudo pequenininho. Vamos lá, digite uma calculadora o número formado por 3 milhares, 2 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Em seguida, aperte a tecla menos e digite o menor número possível formado pelo algarismo 4321. Faz o teste aí, depois você me conta o que aconteceu. E essa foi a atividade do livro didático de matemática.